Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo. Não sei se o som vai ficar bom, tá? Tô testando um novo som, coloquei aqui no fone para ver se fica melhor, não pega tanto o som de fora. Vamos ver se fica legal, tomara que dê pra ouvir, certo? Voltando aqui, depois de muito tempo, continuar falando de Corinthians, né? Que é o que a gente vem fazer aqui. Desculpa a ausência aí nos últimos dias. Não vim fazer vim fazer mais ou menos um pós-jogo hoje, né? Não um pós-jogo, mas vim falar sobre a situação preocupante do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que tá com certeza tirando o sono de todo torcedor minimamente preocupado, né? Não tem como. É, Enfim, para você que está vendo esse vídeo e gostou ou não gostou, pode dar sua opinião aí nos comentários, pode dar like também se gostar, pode dar dislike se não gostar, não tem problema. Se gostou, se inscreva no canal aí. Estamos começando, estamos falando de Corinthians. Não é para bombar, não é para ser famoso nem nada, é só um desabafo de um torcedor que está bem preocupado com a situação do time. Falando de modo geral sobre o jogo contra o Fluminense, o Corinthians, na minha opinião, jogou para empatar. É, Veio com a formação, para mim, que o Corinthians está jogando melhor ultimamente, que é a utilização de três zagueiros. Veio com Kaká, André Ramalho e Félix Torres. É, para mim, dos três zagueiros que estavam jogando, óbvio que o André Ramalho é o melhor, mas o segundo melhor zagueiro que o Corinthians tem no elenco, para mim, é o Gustavo Henrique. Eu não sei se ele não usa o Gustavo Henrique por medo de ficar muito lento. Talvez colocar o André Ramalho na direita ali, o Gustavo Henrique no meio. Não sei se o Ramon acha que fica muito lento, por isso que ele coloca o Kaká e o Félix Torres, que tem mais velocidade. Mas para mim, na qualidade, no jogo aéreo, principalmente o Gustavo Henrique se sobressai. Porque o Kaká, não sei vocês, mas eu não consigo confiar 100% nele. Acho ele um cara esforçado, assim, um zagueiro bem zagueirão mesmo, que se precisar sair jogando, dar um passe, um lançamento, não consegue, não adianta, não é dele fazer isso. E o Félix Torres, que para mim, infelizmente, é o mais inseguro de todos. E é o que menos dá para confiar. Você vê que ele gosta de uma emoção, ele gosta do perigo. Muitas vezes ele parece desligado do jogo, parece muito displicente. Isso me incomoda bastante. Então, para mim, eu que tinha muita esperança no Félix Torres, ainda tenho, porque ele se mostrou ser um bom zagueiro e tal, mas por enquanto no Corinthians ainda me dá mais medo do que esperança. E o André Ramalho, para mim, é o melhor zagueiro do time, um dos melhores que a gente tem no elenco total, uma boa contratação, titular absoluto, mas tem que tomar cuidado. A gente está vendo que ele não está jogando jogos de Copa para não se estrupiar completamente. Eu acho certo, ele tem que jogar o brasileiro. A prioridade do Corinthians tem que ser o Brasileirão. Isso é a primeira coisa a ser falada, tá? Enfim, jogou com três zagueiros, jogou com os dois laterais que para mim hoje são titulares. Mateuzinho, quem diria, hein? O Fagner tá tão ruim, tá tão fora de forma, virou um ex-jogador e ainda ganhou 2 anos de contrato, vamos lembrar disso? Renovou o contrato por 2 anos, ganhando uma fortuna para ficar no banco, fora de forma. E quando o Corinthians está perdendo, ele finge uma lesão, finge uma dorzinha para sair machucado. O Mateuzinho, que começou péssimo no Corinthians e que custou um absurdo também, outro erro da diretoria, ter pagado essa fortuna no Mateuzinho, hoje ele é titular absoluto do time. Assim, com folga, o Fagner não é titular para mim. Tá longe. Tá longe de ser jogador, imagina titular do Corinthians. Eu sei que o Fagner tem muito fã, provavelmente eu vou tomar xingamento por causa disso, mas para mim não tem como. Ele tá nitidamente fora de forma e é um ex-jogador, ele não consegue jogar. Vi gente falando, acho que a última partida dele foi contra o Bragantino no Brasileirão. Mano, ele sofreu muito, ele foi péssimo. Ele foi péssimo, tomou drible. Horrível. Não tem poder de marcação. Nossa senhora, Fagner dá desespero. Por isso o Mateuzinho tão criticado. Mas justiça seja feita. Ele vem melhorado nos últimos jogos. É o titular. E do outro lado, o Bidu, que pra mim é 1 milhão de vezes melhor que o Hugo. Ainda mais nesse sistema de três zagueiros. Porque o Bidu tem qualidade técnica. No passe principalmente, no cruzamento. O cruzamento do Bidu é muito bom. Ele tem dificuldades sérias na marcação, isso aí todo mundo já sabe. Por isso o esquema de três zagueiros para mim é ideal para o Matheus Bidu. No sistema com a linha de 4 tradicional, ele sofre um pouco. Ele sofre toda hora bola nas costas porque ele é ruim de marcar. Ele é ruim. Ele tem que jogar ali numa segunda linha mesmo, apoiando porque ele é melhor. E o Hugo é péssimo, né, gente? O Hugo não é jogador do Corinthians, mas uma cagada do senhor Duílio Monteiro Alves que contratou
Esse jogador patético que é esforçado, mas pelo amor de Deus, é esforçado, vai embora. O Corinthians não precisa de jogador só esforçado, precisa de jogador bom. E o Hugo é péssimo. O Corinthians não tem lateral esquerdo, pra mim precisa ainda de um lateral titular. O Bidu quebra o galho, é bom atacando, mas é ruim defendendo. E o Hugo é ruim nos dois. Ele é péssimo, o Hugo é péssimo, não dá. Foi com Charles e Rian. Alex Santana, um dos principais jogadores do nosso time, também uma boa contratação. Tá fora, lesão na coxa. Ranieri tá fora. O Ranieri também que vinha piorando muito nos últimos jogos. Pra mim o Rian tá na frente do Ranieri na disputa. E agora que o Corinthians contratou esse venezuelano aí, José Martínez, eu acho que esse cara vai chegar pra ser titular do Corinthians, viu? Eu acho que vai ser, no futuro, quando o Alex Santana voltar, vai ser ele e Alex Santana ali no meio. Porque o Rian é um moleque bom, mas ainda não tá 100% pronto. Mas é um moleque esforçado, apesar de ter jogado mal. E o Charles é ruim, gente. Desculpa, ele fez o gol ali que foi anulado. Mas o Charles é um jogador fraco, na minha opinião. Porque ele não consegue, cara. Ele não participa do jogo. Você vê ele contra o Fluminense. A jogada de ataque do Corinthians ele não tá participando, mano. Só no gol lá no contra-ataque. Ele não fez nada em campo, mano. Marca mal. É um jogador que chega atrasado. Não gostei do Charles, mano. Eu tentei passar, tipo assim. Eu tentei ter calma, porque ele já entrou mal. A gente já ficou naquele medo, né? Depois ele fez um bom jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, no jogo de volta. Mas só, mano. Só um volante marcador no máximo ali. Se precisar dele como segundo volante, pra mim não serve. E eu não entendo eu gosto do Ramon, tá? Mas uma das coisas que eu não entendo é essa preferência pelo Charles ao invés do Bidon. Desculpa, o Bidon é 1 milhão de vezes melhor que o Charles. Pode não ser tão marcador, tão forte fisicamente, mas o Bidon ele participa do jogo, ele tem qualidade no passe. É um moleque muito bom de bola. Eu não entendi essa ausência toda, essa falta de espaço toda do Bidon em relação ao Charles. Pra mim não dá. Então a dupla de volantes do Corinthians no jogo ficou praticamente sumida. Você não ouvia eles participando do ataque. No máximo era desarmando, tomando cartão, essas coisas, mas participando mesmo de ação ofensiva não deu. Eles jogaram mal, os dois, na minha opinião, foram ruins. Rodrigo Garro jogou, quer dizer, jogou mais ou menos, né? Tava em campo, mas não jogou nada também. Tem que ser justo. Tava muito abaixo. Eu acho que o Rodrigo Garro tá abaixo fisicamente. Não sei se ele tá sentindo também. Também tem que ser poupado nos jogos de Copa, na minha opinião. Amanhã contra o Bragantino não deve jogar. Deve continuar no banco, assim como o André Ramalho. Então ele não conseguiu jogar nada contra o Fluminense, foi substituído. Apesar disso, eu não tiraria ele. Só tiraria o Garro contra o Fluminense para pôr o Coronado, que é um cara de qualidade no passe que quando entrou no final do jogo entrou bem. Mas não tiraria ele para pôr o Wesley. Aí o Corinthians ficou totalmente sem meio de campo. Tanto é que o Ramon teve que corrigir depois, colocando o Coronado e desmontando o sistema de 3 zagueiros, porque ele viu que o Corinthians já não tinha mais nada. Então o Garro mas jogou mal. Jogou pessimamente mal, não fez nada, errou todos os passes que tentou, foi mal. Thales Magno também só jogou meio tempo, saiu com dor no joelho. Preocupação, porque o Thales Magno estreou fantasticamente no Corinthians, fazendo 2 gols em 2 jogos contra o Bragantino. No Fluminense, contra o Fluminense, ele não conseguiu jogar bem. Participou pouco do jogo, saiu machucado. Tomara que não seja nada demais, acho que não é. Foi só uma precaução mesmo. E o Pedro Raul, aí é pra acabar com tudo. Primeiro eu já não entendi a escalação dele. Tudo bem, ele não foi mal contra o Bragantino na Sul-Americana, deu um bonito passe de cabeça. No lance do Giovani, ele erra tudo, na minha opinião. Ele leva a bola pro fundo, pra lateral do campo, bate mal, a bola é na mão do goleiro, desviou e o Giovani fez o gol. Mas no segundo gol do Thales, ele foi bem na assistência. Beleza, mano. Agora, o Giovani não se titular para ser o Pedro Raul, eu sei que o Ramon gosta do centroavantão grande, estilo Verratti no Vasco, para segurar a bola, fazer o pivô. Mas nem isso o Pedro Raul sabe fazer, mano. Ele só tem tamanho. Ele não sabe fazer pivô, cara. Ele perto do Verratti no pivô é uma vergonha. O Verratti domina, segura 2 zagueiros. O Pedro Raul não segura ninguém. E o lance mais patético do jogo, na minha opinião, e na de todo mundo, o cara sai na cara do gol. Tudo bem, ele foi puxado. Pra mim foi falta. Mas pelo amor de Deus, o cara parou, mano. Ele tinha total condição de chutar de perna esquerda, de perna direita, sei lá, mano. Chuta no gol, cara. Tá com medo de fazer gol? Você não desiste de uma jogada dessa. Aí você vai vendo, cara, você fica indignado e você fica mais puto ainda porque esse cara tem 5 anos de contrato. Ganha 800 mil por mês. 5 anos de contrato pra um cara que já vinha em uma fase desde o Vasco. É ridículo. Essa contratação tem que ser no mínimo investigada, porque é um absurdo. O que o Pedro Raul joga é patético, pô. Ele é patético jogando, desculpa, gente.
a gente tenta elogiar, ele é esforçado, tipo assim, tenta motivar o cara porque ele tá no nosso time, mas não dá. O que ele fez contra o Fluminense, não dá, mano. Não dá. Ele desistiu da jogada pra pedir falta, mano. E não foi um puxãozão claro, assim, pra ele parar. Dava pra ele continuar, mano. Dava pra ele bater no gol. Ele saiu cara a cara com o goleiro. Então esse lance já me matou, mano. Eu fiquei indignado o jogo inteiro. Chegou nos 40 do segundo tempo, ainda tava, mano. Por que, que o Pedro Raul não chutou essa bola no gol, mano? Ele ia errar, tudo bem. A gente conhece. Mas chuta, cara. Você tem a chance. O centroavante quer essa bola, chuta. Ficou com medo de fazer o gol, ficou com medo de chutar e parou. Ridículo, ridículo. 5 anos de contrato. 5 anos de contrato. É um absurdo do absurdo, Pedro Raul. Enfim, o jogo ficou no 0 a 0, o Corinthians se defendeu, a defesa do Corinthians é bem sólida e quando precisou o Hugo fez um milagre, esse goleiraço que o Corinthians tem. Caiu do céu esse goleiro pra nós, porque a gente perdeu 2 grandes goleiros, que era o Cássio e o Carlos Miguel. E veio esse Hugo aí, muita gente duvidou. Eu sabia que ele era bom goleiro, mas ele tá me surpreendendo muito mais. Fez um milagre numa cabeçada lá, que senão era derrota. Mais uma na conta do Hugo aí salvando a gente. Pra mim, o principal jogador do Corinthians. Disparado desde a da era Ramon Dias. Falando no Ramon, eu gosto, tá, do Ramon, gosto do Emiliano. Acho que eles têm algumas decisões questionáveis, sim. É, essa obsessão por um centroavante grande, eu não entendo. Ele quer repetir o que ele fez no Vasco, mas eu acho que são times bem diferentes. Eu acho que o Corinthians funcionou bem com 3 zagueiros. O Corinthians é um time sólido. É difícil. O Corinthians vende caro seus resultados. O Corinthians não é um time que perde tão fácil como perdia antigamente. É um time bem postado, tem uma desligada ou outra da defesa, mas quando faz isso o Hugo tá lá. Então o Corinthians, nos jogos difíceis, tá criando mais casca e tá sendo um bom visitante. Agora, nos jogos em casa é que tá faltando. Tá faltando aquele protagonismo, aquela ousadia do Ramon. Eu sinto ele muito preocupado em não perder e ele esquece de ganhar. Ele entra com 3 volantes, jogando em casa contra o Bragantino. Pra mim não dá, mano. Empatar com o Juventude em casa não dá. Porque se a gente ganha do Juventude e do Bragantino em casa, esse resultado contra o Fluminense seria ótimo. Um empate fora de casa. No Maracanã, é um bom resultado. Contra o Fluminense que vem melhorando. Agora, esse resultado é péssimo pra nós. Por quê? Porque a gente não fez a obrigação. A gente não ganhou do Juventude, a gente não ganhou do Bragantino, a gente não ganhou do Cuiabá, isso já com o Antônio Oliveira. Então fica difícil, são pontos que fazem muita falta. Principalmente Juventude, com 2 jogadores a mais. Então, isso está pesando contra. O Corinthians precisa ser mais protagonista em casa. Nas Copas, o Corinthians está classificado. Está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Sul-Americana. Mas não é o foco, gente. Vamos parar de se iludir com foco de Copa do Brasil, com foco de Sul-Americano. O foco é os 45 pontos e a permanência na Série A. É só isso que eu quero, mano. É muito pouco pro Corinthians. É um lixo essa meta, mas é o que tem. O Corinthians tem que focar no brasileiro. E é isso o Ramon acerta, na minha opinião. Poupa o time nas Copas. Amanhã, tudo bem que o jogo é só domingo, né? O próximo do Brasileirão. Então dá pra pôr os caras. Mas eu não colocaria, mano. Colocaria 3 zagueiros. Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká. Os 2 laterais, Hugo e Bidu. Hugo não. Bidu e Mateuzinho. Rian e Charles, tem que ser os 2 volantes. Não colocaria o Charles, não. Colocaria o Rian e o Bidon. Coronado, colocaria o Igor Coronado. Giovani e Thales Magno, pra mim. Tira o Pedro Raul, pelo amor de Deus, não dá. Giovani joga bem, tá fazendo bons jogos, tem que colocar. E o Thales Magno também, se tiver condições. Esse é o time que eu faria. Eu entraria amanhã com Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu. Rian, Bidon, Coronado, Thales Magno e Giovani. Esse seria o meu time para amanhã contra o Bragantino. O Corinthians ganhou fora de casa o primeiro jogo, mas tem que tomar cuidado, porque o Bragantino é traiçoeiro. O Corinthians não, obviamente, eu não preciso nem falar isso, acho que todo torcedor concorda, o Corinthians não tem elenco nenhum para disputar 3 competições. Se nem o Flamengo tem, que tá todo mundo machucando, imagina nós, coitado de nós. Então, vamos tentar ir o máximo, coloca o time reserva quando precisar, vamos tentar ir o mais longe possível, mas esse não é o foco. O foco é a permanência na Série A, é o mais importante de tudo. E é isso que o Corinthians precisa fazer, além de reforçar o time. Vai chegar esse volante aí, o José Martínez, vai chegar o atacante espanhol lá, mas precisa de mais. O Corinthians ainda precisa de um lateral esquerdo, o Corinthians precisa de mais um atacante de lado, na minha opinião. Então tem que se reforçar ainda mais. E a bola tem que entrar, mano. O Corinthians precisa fazer gol. É um time com seríssimas dificuldades para fazer gol no Brasileiro. Faz muito pouco gol e empata muito. Isso é receita para ficar lá embaixo. E o mais preocupante é que o Corinthians tem 23 jogos. Mais do que todo mundo.
tem mais jogos que o Fluminense, tem mais jogos que o Cuiabá, tem mais jogos que o Criciúma, tem mais jogos que o Inter, tem mais jogos que o Vasco, tem mais jogos que todos. E ainda tá atrás de muitos. Então isso é o mais preocupante, porque esses times ainda têm jogos para fazer e o Corinthians pode ir cada vez mais baixo se não começar a ganhar. Só que a sequência é uma dureza. O Corinthians pega o Fortaleza, fora de casa domingo, vice-líder do campeonato, embaladíssimo, jogando muito com o Vojvoda. Depois o Corinthians pega o Flamengo em casa, outra pedreira, time dificílimo de ganhar em casa. E depois Botafogo fora, o líder do campeonato, jogando demais também, amassou o Flamengo ontem e ganhando de 4-1. Essa é a sequência, os próximos 3 jogos, em 9 pontos. O normal aqui é o Corinthians fazer 1 ponto, empatar com o Flamengo em casa. Essa é a minha previsão. Como torcedor, sincero, o Corinthians para mim perde pro Fortaleza, ir pro Botafogo fora de casa e empata com o Flamengo. É a minha previsão. Então qualquer coisa acima disso, para mim já é lucro. Eu tenho que pensar assim, depois tem Atlético Goianiense em casa, esse jogo tem que ganhar de qualquer jeito. Certo? A sequência é dura, o Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba, o começo horrível, vai pesar, então a gente tem que recuperar agora, senão vai cair. Vai cair pra segunda divisão, e quem não tá com medo é maluco. Não vamos se iludir com vitória na Sul-Americana, porque o que importa é o Campeonato Brasileiro. Tá bom? Mas estou confiando no Ramon Dias, estou confiando na solidez desse time, que é um time que está se fortalecendo, está vendendo caro seus resultados, mas a bola precisa entrar, o Corinthians precisa fazer gol, urgentemente. Precisamos de ponto, precisamos ficar na Série A para o ano que vem, ter um planejamento melhor, porque esse ano o planejamento foi mal feito, o elenco foi mal montado e precisamos de mais, tá bom? Vai Corinthians, eu acredito, e vamos embora, mano, vamos ficar na Série A se Deus quiser, valeu? Deixa o like, se inscreve e vai Corinthians, tá bom? Falou!